Introdução ao mini curso de algoritmos de programação voltado para Arduino. Nesse curso, você vai aprender como você vai programar um Arduino em C++ para executar as tarefas que você desejar alcançar. Estrutura e metodologia do curso. Bom, esse curso é composto de módulos, ou seja, aulas, e cada aula se complementa. Ou seja, se você não assistir essas aulas do começo, você não vai conseguir entender as aulas do final. O conhecimento ele é como uma pirâmide. Se você não tem aquela base boa, quando você estiver chegando lá no topo, as coisas vão começar a se complicar, você vai começar a não entender mais os conceitos direito, então é muito importante você ficar bom nos conceitos primordiais para conseguir de fato entender os outros conceitos um pouco mais avançados. Metodologia. A melhor forma de aprender é fazendo por si mesmo. Basicamente, esse curso ele vai ser bem direto ao ponto, eu vou passar o exemplo e você vai aprender fazendo. Não adianta anotar, não adianta só ver, não adianta colocar para ficar ouvindo, não. Você tem que pegar e você tem que fazer, você tem que ir lá, você tem que explorar, você tem que brincar com aquilo, senão você não vai conseguir aprender de uma maneira realmente eficiente. Arduino, definição e conceito essencial. Muitas vezes eu vejo muitos colegas meus errando o conceito de Arduino, então eu sempre gosto aqui de estar ressaltando isso. Qual que é a definição de Arduino? Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto. Então, Arduino não é uma plaquinha, como muita gente responde. Arduino é toda uma plataforma, é toda uma comunidade, vai muito além de apenas uma placa. Além da placa também tem o software, além daquilo ainda tem uma série de propriedades da própria Arduino e ele é uma plataforma de código aberto. O que significa ser de código aberto? Que as pessoas podem fazer modificações naquilo, além de que as pessoas também podem fabricar os hardwares por conta própria. Então, você pode sim produzir um Arduino na sua própria casa, você também pode fabricar eles em grande quantidade, que você não vai ser preso. Ser preso você não seria na sua própria casa, né? Mas você pode comercializar ele, desde que você não use o Arduino, porque o Arduino normalmente está vinculado com a marca. Mas você pode fazer lá um similar ao Arduino Uno, ou seja, um Arduino meio genérico, que vai funcionar também e eles não têm o menor problema com isso. Eles querem que de fato a eletrônica se torne mais popular. Conceito. Ele baseia-se em hardware e softwares fáceis de usar para criar projetos interativos. Você consegue também criar circuitos, criar aplicações avançadas sem usar o Arduino, mas é bem mais complexo e normalmente envolve assuntos mais pesados de se aprender. Então o Arduino ele vem e facilita essa utilização e assim ele democratiza melhor o uso de eletrônica no dia a dia. Objetivo: permite que qualquer pessoa crie protótipos e projetos eletrônicos, assim como eu já tinha falado. História do Arduino, origem, open source. Bom, o Arduino ele foi criado em 2005 na Itália e o propósito dele é facilitar a criação de protótipos interativos para estudantes. Então, você aí que ainda não sabe muito o que é isso, basicamente ele vem para facilitar tudo relacionado com controle de motores, leituras de sensores, de forma que você consiga principalmente aprender a base para depois conseguir usar controladores mais complexos. Open Source, como eu já tinha dito anteriormente, é uma plataforma de código aberto que permite a colaboração global. Arduino versus outras plataformas, quais são as diferenças chaves? O Arduino se destaca muito na facilidade de uso. Ele torna o ambiente muito mais agradável para o novo usuário, então é muito mais fácil do novo usuário estar ali conseguindo aprender. O custo, ele normalmente é mais acessível que outras opções, exceto algumas exceções. A comunidade dele é grande e ativa. Então, se você está desenvolvendo um projeto, você sempre vai ter alguém ali que você vai poder mandar nos fóruns deles e eles vão responder, sempre tem administradores, então é algo realmente muito interessante. Aplicações práticas, automação, robótica e IoT. Basicamente, agora você deve estar se perguntando: bom, para que serve o Arduino? O Arduino pode servir para uma série de tarefas, entre elas automação, controle de luzes, temperatura e segurança. Sabe aquelas casas inteligentes que as luzes são controladas,
as janelas fecham e abrem sozinhas. Tem todo um sistema de temperatura. Tudo isso é possível ser feito utilizando um Arduino. Então você pode fazer um sistema que ligue e desligue a luz pelo Arduino, dependendo do horário. Você também pode fazer um sistema que, quando detecta-se chuva, a janela fecha, e uma outra série de coisas. Robótica. Robótica também é um ambiente que é utilizado muito Arduino, que é na criação de robôs autônomos e controlados. Bom, muitas vezes são feitos aqueles robôs seguidores de linha, ou aqueles que desviam de obstáculos. São dois exemplos muito famosos de robôs utilizando Arduinos. Mas aí tem muitos robôs que são feitos utilizando os Arduinos, e é um ambiente muito legal, é algo muito legal de se fazer. IoT. IoT é basicamente você conectar o seu Arduino com a internet para controlar ele remotamente. Então, você basicamente vai estar controlando o seu Arduino sem precisar ter um acesso físico a ele. Então ele vai estar conectado na internet. Isso é muito útil quando você não tem acesso àquilo. Então vamos supor, quando você está num campo, numa área rural, e você quer bombear água de uma caixa d'água para uma outra caixa d'água, você precisa controlar essa bomba. E você não pode ficar indo e voltando. E daí você pode usar o conceito sim de IoT, que você vai conectar todos junto para fazer esse controle de água. Então, o Arduino, como a gente viu aqui, ele tem muitas aplicações práticas, ele tem muitos conceitos e ele abre um leque de muitas oportunidades. Muito interessante. Por essa aula, é só isso. Então, a gente vai começar aí, na próxima aula a gente já vai ver como é que a gente vai logar nas plataformas, como é que a gente vai fazer os exemplos, e é isso. Tchau!